é Brian Veloso, eu sou docente. No momento, eu sou doutorando pelo programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal de São Carlos. E meu primeiro contato com a obra de Paulo Freire foi durante a minha segunda graduação, que foi uma licenciatura. E nesse momento, por estar envolvido com a educação, por estar cursando uma licenciatura, comecei a me aproximar da obra de Paulo Freire, né? Comecei a me debruçar sobre alguns estudos referentes à obra freiriana. E esse momento foi muito importante porque foi um verdadeiro divisor de águas na minha trajetória. Paulo Freire foi a porta de entrada para que eu pudesse despertar um pensamento mais crítico, para que eu pudesse conceber a educação a partir de uma perspectiva mais crítica. Foi mediante essas leituras de Paulo Freire que eu comecei a entender que eu ainda tinha uma visão muito reducionista de mundo, né, que eu ainda trazia comigo muitos preconceitos, e essa porta de entrada possibilitada por esse contato, essa primeira relação que eu tive com a teoria freiriana foi fundamental nesse meu desenvolvimento, nessa minha trajetória. E um outro momento muito marcante durante a minha formação foi na pós-graduação, em que eu cursei uma disciplina especificamente voltada à obra de Paulo Freire, e um dos objetivos dessa disciplina era relacionar as leituras que a gente estava fazendo, né, as concepções teóricas freirianas, relacionar tudo isso com a nossa pesquisa. E foi a partir disso que eu comecei a pensar a obra de Paulo Freire também a partir das relações entre educação e tecnologias digitais. Hoje eu adoto uma perspectiva bastante crítica nas minhas pesquisas, né, na minha atuação profissional e também no meu próprio desenvolvimento enquanto sujeito. Toda essa perspectiva crítica, ela se deve muito a esse contato que eu tive com a obra freiriana, né, esse despertar que Paulo Freire representa na minha vida como um divisor de águas mesmo, né, como um momento em que eu saio de uma visão ainda muito reducionista de mundo, né, uma visão ainda muito pautada em preconceitos, né, em uma visão equivocada da realidade histórico-social, e a partir disso eu começo a conceber não só a educação, mas a própria a ciência, né, as próprias relações entre educação e tecnologias digitais. Eu começo a conceber tudo isso de uma perspectiva mais crítica. Então eu sou muito grato, né, à obra de Paulo Freire e a tudo que Paulo Freire representa, porque na minha trajetória a teoria freiriana representa sem dúvida um grande divisor de águas que hoje perpassa, né, a minha atuação enquanto cientista, enquanto pesquisador e enquanto docente. Acho que, de modo geral, a pessoa alfabetizada é a pessoa que domina razoavelmente bem as técnicas de escrever e de ler, a que junta a possibilidade de ler também o mundo. E eu fico a nos perguntar quantos de nós lemos realmente bem o mundo. Quer dizer, quantos de nós estamos entendendo, na verdade, as coisas que se passam num dia de São Paulo, num dia do Brasil?